Hebreus capítulo de número 11, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você aqui hoje. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo de número 11. Graças a Deus por mais um dia de conferência, Famílias Salvas. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui para você nessa conferência. Hebreus capítulo de número 11, nós vamos ler o verso 7. Eu quero falar hoje aqui sobre famílias à prova de tempestades. Se o pessoal tiver o slide aí, já pode soltar. Famílias à prova de tempestades. Existe uma família na Bíblia que sobreviveu à maior tempestade registrada na história. E nós vamos aprender um pouco com essa família, algumas lições que podem fazer com que as nossas famílias, nos dias de hoje, também possam sobreviver às tempestades que acometem as famílias ainda hoje. Hebreus capítulo de número 11, quem já encontrou aí, diga amém. Vamos ler o verso 7, a palavra de Deus diz assim: Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Eu vou repetir mais uma vez a parte A que diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, diga comigo, construiu uma arca para salvar sua família. Abra sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo de número 6, e deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 6. Eu escolhi esse texto de Hebreus porque, de forma resumida, ele fala daquilo que nós vamos falar durante toda a mensagem. E aí, para você não ler os capítulos 6, 7, 8 aqui no culto, nós resumimos aqui em Hebreus 11, 7, mas deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 6, nós vamos conferir alguns textos da palavra de Deus. Então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Ouça o que eu vou lhe dizer, querido. Eu não sei se você sabe, talvez aqui você não sabe, quem não sabe vai ficar sabendo. Eu sou natural de Natal, eu moro aqui há alguns anos, mas eu fui criado na praia. Meu avô, por parte de mãe, ele exercia a pesca como atividade profissional. Muitas vezes na minha infância eu entrei no alto mar com muitos pescadores, acompanhado deles. E eu tive algumas experiências no mar que me fazem entender com muito mais prática o porquê muitas vezes a Bíblia utiliza as tempestades como um meio de ilustrar uma grande dificuldade enfrentada por alguém. Por exemplo, um dos personagens bíblicos que mais sofreu foi Jó. Jó, depois de ter perdido o seu dinheiro, depois de ter perdido sua saúde, depois de ter perdido seu patrimônio, depois de ter perdido seus empregados, depois de ter perdido seus filhos, depois de ter sido abandonado pela própria esposa, ele declarou no capítulo 9, verso 17, que Deus estava o esmagando no meio de uma tempestade. A tempestade foi a melhor figura de linguagem que Jó encontrou para ilustrar o sofrimento que ele estava enfrentando. Isaías também, no capítulo 25 do seu livro, disse no verso 4 que o nosso Deus, ele é como uma fortaleza no dia das tempestades. Ele estava dizendo que quando tudo tende a dar errado, o lugar mais seguro para se estar ainda é na presença de Deus. Muito mais que isso, o salmista do Salmo 107, ele disse no verso 8 que o nosso Deus é o único que tem poder para pôr fim às tempestades.
Talvez você está enfrentando um tempo muito turbulento na sua vida, e eu quero dizer a você que o seu Deus, Ele é poderoso para colocar um ponto final nessa história e te fazer começar a viver um novo tempo. Dias melhores ainda vão vir, você acredita nisso? Então glorifique ao seu Deus aí como um sinal de fé. Agora, tendo entendido que as tempestades ilustram tempos difíceis enfrentados por alguém, nós precisamos considerar que a tempestade que nós estamos fazendo referência aqui, o dilúvio, foi a maior de todas as tempestades que já se viu em toda a história da humanidade. Essa tempestade foi uma tempestade tão atípica que ela nunca mais vai acontecer. O Senhor fez uma promessa a Noé que nunca mais destruiria o mundo com chuva. Mas, embora essa tempestade nunca mais possa tornar a acontecer na intensidade como aconteceu, nós observamos que os motivos que levaram aquela tempestade a acontecer ainda continuam existindo nos dias atuais. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, verso 37, que os dias que antecedem a vinda de Jesus seriam como os dias de Noé, o Senhor estava dizendo que o mesmo comportamento, o mesmo padrão de comportamento que se via nos dias de Noé, também se veria nos dias que antecederiam a vinda de Jesus. E eu quero destacar aqui 3 comportamentos que aconteceram nos dias de Noé e que ainda acontecem nos nossos dias e que resultaram naquele tempo no grande dilúvio e que ainda hoje acabam resultando em tempestades que tendem a deslacerar as nossas famílias. O primeiro comportamento que aconteceu nos dias de Noé, que resultou no dilúvio, é aquilo que na Bíblia nós podemos chamar de casamento misto. Quem encontrou aí Gênesis capítulo 6 está com a Bíblia aberta, eu convido você a ler comigo, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Observe, o texto começa dizendo que quando as gerações começaram a se multiplicar, os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. Pastor, o que isso significa? Quando a Bíblia diz que os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, a Bíblia está falando aqui de 2 tipos de gerações distintas. Quando quando Adão e Eva tiveram 2 filhos, o primeiro filho, Abel, foi morto por Caim, e logo em seguida nasceu um homem chamado Sete. Desses 2 filhos, Sete e Caim, vieram 2 gerações. E na medida que você lê Gênesis capítulos 3, 4 e 5, você vai observar que quando a Bíblia fala das gerações que vieram de Caim, a Bíblia fala de homens homicidas, homens ímpios, homens que não buscavam a Deus, homens que desprezavam a Deus, tal qual como Caim era. Mas quando a Bíblia fala da geração de Sete, aquele que substituiu Abel, que nasceu depois de Abel, a Bíblia fala de homens que buscavam a Deus, adoravam a Deus, serviam a Deus, tinham uma vida dedicada a Deus. Nós temos, desde o começo da humanidade, um grupo de pessoas que temia Deus e um grupo de pessoas que não estava nem aí para Deus. Quando a Bíblia fala das filhas dos homens, ela está falando aqui da geração que veio de Caim. Quando a Bíblia fala dos filhos de Deus, a Bíblia está falando aqui da geração que veio de Sete. Até então, os crentes estavam casando com crentes, e os ímpios que vieram de Caim casando com ímpios. Mas a partir do capítulo 6, uns começaram a casar com os outros. E na medida que esses casamentos mistos aconteciam, a maldade se proliferava. Porque quando alguém que era crente queria dar uma lição ao seu filho, o seu filho via no outro cônjuge, em um de seus pais, um comportamento completamente avesso. E a maldade do coração natural
da inclinação natural, da pecaminosidade do homem, que fazia com que ele se inclinasse para o que era mal. E a perversidade passou a aumentar cada vez mais. A segunda coisa que fez com que o dilúvio acontecesse foi uma apostasia generalizada. Deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo de número 6, marque aí, mas abra sua Bíblia também em Pedro, capítulo de número 2, a segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, encontre esse texto. Enquanto você está encontrando esse texto, eu quero contextualizá-lo no que Pedro está falando. Pedro está falando no capítulo 2 sobre o juízo de Deus que virá contra aqueles que apostatam da fé. E para Pedro ilustrar um tempo de apostasia, você vai observar no versículo de número 5, que ele menciona a geração de Noé como uma geração apóstata. Quem encontrou aí, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, diga amém. Verso de número 5, leia, querido, por favor, em alta voz. Eu vou contar até 3 e você vai ler aí o mais alto que você puder. 1, 2, 3, a igreja. Foi meio ruinzinho, parece que vocês estão se afogando no dilúvio. Eu vou deixar quem está dentro da arca ler bem alto aí, bem bonito. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1, 2, 3, a igreja. Olha, escuta o que a Bíblia está dizendo aqui. Deus trouxe um dilúvio sobre um mundo ímpio. Na geração de Noé aconteceu aquilo que nós podemos chamar de uma apostasia generalizada. Existe uma geração, nos tempos de Noé, que é muito semelhante à geração atual, que mesmo conhecendo as verdades de Deus, ignoram as verdades de Deus e se voltam contra ela, como se a verdade de Deus fosse mentira. A terceira característica da geração de Noé, que resultou no dilúvio, já está no texto que nós lemos aqui e repetimos. A Bíblia resume o comportamento daquela geração como uma geração ímpia. Impiedade na Bíblia nos fala do comportamento de alguém que vive como se Deus não existisse. Nós estamos vivendo em um tempo que a nossa geração, a semelhança da geração de Noé, despreza Deus como se Deus não existisse. Os que conhecem a verdade de Deus estão apostatando da fé, como se a palavra de Deus fosse qualquer coisa. Não bastante, nós estamos vendo na nossa geração se multiplicarem os casamentos mistos. Irmãos, às vezes eu vejo dentro da igreja jovem, que é crente, se engraçando e começando a namorar com moças ou rapazes que não são crentes. E aí, nesse tempo que eu tenho de trajetória, eu já vi esse filme acontecer inúmeras vezes. E foram pouquíssimas as vezes que eu vi alguém do lado de lá vir para o nosso lado de cá. A maioria das vezes vai acontecer o inverso. A pessoa acaba sendo atraída pelo mundo e acaba deixando a igreja, esfriando na fé. E eu preciso que você que está aqui, que ainda não está casado, aprenda um princípio. Deus não é a favor de relacionamento misto por um princípio. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Você está solteiro, ainda não casou, então escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Deus não quer te dar alguém só para suprir a tua carência. Tem muito jovem crente aí destruindo a vida, só porque em um momento de carência, acaba ficando com quem está mais fácil, e muitas vezes quem está mais fácil não tem nada a lhe oferecer. O que Deus tem para você é muito mais do que suprir carência. Deus vai unir você a alguém que tem o mesmo propósito que você, e que vão caminhar juntos visando o mesmo alvo. Deus une propósitos. Pastor, mas e eu que já sou casado, me casei em um outro tempo, meu marido não é crente,
Minha esposa não é crente, talvez se afastou da igreja, e eu estou caminhando sozinho aqui, o que vai ser de mim? Aí sobre você, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Através de você, Deus vai trazer os seus filhos, vai trazer os seus cônjuges, e a sua família vai ser salva, você vai entrar com ela no céu. Alguém aqui recebe essa palavra? Levante a sua mão e adore ao seu Deus também. Só que você precisa entender que, se você ainda não casou, irmão, casar com alguém, se relacionar com alguém que não é crente, está procurando tempestade. Desprezar os valores de Deus, ignorar o que a Bíblia diz, você está semeando o vento para colher tempestade. Diante de uma geração que não preservou uma vida com Deus, que ignorou a Deus, que viveu de forma ímpia, veio sobre eles um grande dilúvio, a maior tempestade de todos os tempos. Quem está comigo ainda aqui, diga amém. E quando essa tempestade aconteceu, todas as famílias da terra foram dizimadas, mas houve uma família que sobreviveu à maior tempestade de todos os tempos. E essa família tem algumas lições a nos ensinar. A primeira lição que nós podemos aprender com uma família que sobreviveu a essa tempestade é que famílias à prova de tempestade são famílias que andam com Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 6, verso de número 9, vamos ler o que a Bíblia diz. Capítulo 6, verso de número 9. Quem está com a Bíblia aberta aí, leia comigo aí, vamos ler. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Famílias à prova de tempestades são famílias que decidiram andar com Deus a despeito das demais famílias no meio da sua geração. E quando uma família anda com Deus, ela exala alguns comportamentos que eu quero destacar aqui. O primeiro deles é a justiça. Quando a Bíblia descreve Noé como alguém que andava com Deus, o primeiro comportamento de Noé, exaltado pela Bíblia, era a sua justiça. Irmãos, Noé era um homem tão justo, que a Bíblia faz menção à justiça de Noé, pelo menos 4 vezes, ou melhor, 5 vezes. Gênesis capítulo 6, versículo 9, Ezequiel capítulo 14, verso de número 14, Ezequiel capítulo 14, verso de número 20, 2 Pedro capítulo de número 2, verso 5, Hebreus capítulo 11, verso 7, nós já lemos aqui também. Em todos estes textos, quando a Bíblia fala de Noé, a Bíblia fala de Noé como um homem justo. Uma família que anda com Deus é uma família que cultiva justiça. Pastor, o que significa ser justo? Quando a Bíblia fala de justiça, o que a Bíblia está falando? Irmão, quando a Bíblia fala de justiça, e eu quero fazer uma observação aqui, a primeira vez que a palavra justo aparece na Bíblia é fazendo menção a Noé. A Bíblia está falando das características de alguém que anda de acordo com aquilo que Deus considera bom. E eu quero chamar a sua atenção para um homem que teve coragem de andar na contramão da sua geração. Noé não foi um produto do meio. Noé foi alguém que estava disposto a servir a Deus para influenciar o meio em que ele vivia. Eu quero dizer a você que nós estamos vivendo em um tempo injusto e famílias estão sendo regadas por aquilo que é mal, mas você não precisa ser igual aos outros e a sua família não precisa ser igual às demais famílias. Eu quero dizer que a sua família, em uma geração corrompida, ela viverá a justiça de Deus, porque andará na contramão do mundo. Você não precisa conduzir a sua família de maneira que agrade aquilo que o mundo considera certo. Você precisa conduzir a sua família de maneira que agrade aquilo que Deus considera justo e reto. Em segundo lugar, a segunda característica da família de Noé, que está presente em qualquer família que anda com Deus, é a integridade. Quando a Bíblia fala da justiça de Noé, ela está falando de quem Noé é diante de Deus.
Quando a Bíblia fala da integridade de Noé, ela está falando de quem Noé é diante dos homens. Existe uma palavra na língua hebraica que se traduz por integridade, que fala daquilo que é inteiro, daquilo que está completo. Essa é a mesma palavra que se utiliza quando fala-se dos sacrifícios do Antigo Testamento, feitos por animais que não tinham defeitos, não faltava absolutamente nada. Quando a Bíblia descreve alguém que é íntegro, a Bíblia está falando de alguém que os homens vão olhar para ele e não vão ter motivo para falar mal dele. Pelo menos não motivos verdadeiros. Noé era um homem que quem olhava para ele poderia até não gostar dele, mas tinha que concordar que Noé era alguém que não dava motivos para alguém falar mal dele. Tão íntegro que Noé era. Integridade nos fala de caráter. Pastor, o que é caráter? A palavra caráter, ela vem de um termo latim que significa esculpir alguma coisa. Você já viu alguém com uma talha desenhando alguma coisa na madeira? Daí vem o termo caracteres, que são aquelas letrinhas que você utiliza quando você está digitando. Caráter significa aquilo que está gravado em nós e que acaba sendo característica da nossa vida, que nos define. O caráter é aquilo que você é quando não tem ninguém te olhando. É por isso que pessoas podem enganar muita gente durante muito tempo, mas ninguém pode enganar todo mundo o tempo todo, porque uma hora o teu caráter vai revelar quem você de fato é. E uma família que anda com Deus é uma família que prioriza caráter acima de qualquer coisa. Na sua casa você é um formador de caráter, você é um influenciador de caráter, você foi alguém que Deus levantou muito mais do que alguém para pagar boletos. Deus te levantou para você lapidar o caráter das pessoas que estão ao seu redor na sua casa. E meu irmão, eu quero dizer a você que você terá uma família que anda com Deus, porque como um ministro de Deus, sacerdote no seu lar, Deus vai te usar para esculpir o caráter das pessoas que convivem com você, e você vai ser alguém que as pessoas vão olhar e não vão ter absolutamente nada para falar, nem de você, nem da sua família, porque a sua família vai andar com Deus. Sabe qual é a terceira característica de uma família que anda com Deus e nós podemos aprender na vida de Noé? É que Noé andou com Deus antes da tempestade chegar. E isso é muito incrível. Noé não começou a andar com Deus depois do dilúvio. Noé começou a andar com Deus muito antes do dilúvio acontecer. Querido, tem muitas pessoas que começam a andar com Deus quando tudo tende a dar errado. Existem muitas famílias que ignoram Deus, ignoram a palavra de Deus, ignoram os preceitos de Deus, vivem como se Deus não existisse. Quando a tempestade chega, o casamento entre crise, os filhos se desviam, está todo mundo no mundo, aí a pessoa quer começar a andar com Deus e chorar. Mas Deus está falando com você nessa noite aqui, te dando um conselho: não espere a tempestade começar para a sua família começar a andar com Deus. Comece a andar com Deus hoje, porque quem anda com Deus antes da tempestade, sobrevive a qualquer tempestade que vier. Uma quarta característica que eu quero destacar aqui, e isso aqui é uma palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida. Gênesis capítulo de número 6, quem está com a Bíblia aberta aí, diga amém. Então vire a página da sua Bíblia para o capítulo de número 5, e eu quero fazer uma observação muito curiosa com você aqui. Capítulo de número 5, versículo de número 24, olha o que a Bíblia diz: e Enoque andou com Deus. Vou repetir mais uma vez: e Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, porque Deus havia o arrebatado. Existem duas pessoas na Bíblia que a Bíblia diz que andaram com Deus. A primeira delas foi Enoque, a segunda delas foi Noé. Pastor, e qual a semelhança que existem entre eles? Existe um ponto de ligação muito importante. Enoque foi bisavô de Noé. Oh, meu irmão, eu vou repetir mais uma vez: Enoque foi bisavô de Noé, e da mesma maneira que Enoque andou com Deus, Noé também andou. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Quando alguém
decide andar com Deus, ele gera uma sucessão geracional de homens e mulheres que também andam com Deus na mesma proporção e medida. Oh querido, levante a sua mão para receber uma palavra de Deus nessa noite. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua família. Você que hoje decidiu andar com Deus, você não vai andar com Deus sozinho. Deus não te deu uma família para você perdê-la para o inferno. A sua família também vai andar com Deus, e de você virá uma sucessão geracional de homens e mulheres de Deus. Se você recebe isso, aplauda o Senhor e adore a Ele o mais forte que você puder. Há uma segunda característica de uma família que está à prova de tempestades. A segunda característica de famílias que sobrevivem a tempestades é que famílias que sobrevivem a tempestades, famílias à prova de tempestades, são famílias que obedecem a Deus. Olha o que o versículo de número 22 do capítulo 6 diz. Quem está com a Bíblia aberta ainda aí, diga amém. Vamos lá, verso de número 22. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vou repetir mais uma vez. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé obedeceu a Deus. E existem alguns fatos que eu quero destacar aqui a respeito da obediência de Noé. O primeiro deles é que obedecer a Deus naquele tempo não era fácil. Irmão, eu vou pontuar aqui algumas razões pelas quais obedecer a Deus era tão difícil. Em primeiro lugar, o mundo em volta de Noé era um mundo ímpio. Ninguém estava nem aí para Deus. Se é mais fácil você copiar o padrão de alguém que está perto de você, Noé não tinha ninguém para copiar. Na sua geração, não. Estava todo mundo corrompido. Segunda razão pela qual era tão difícil obedecer a Deus: nunca tinha chovido antes. Irmão, como é que você começa a dizer para todo mundo que vai cair uma chuva, que vai inundar tudo, se nunca choveu? A primeira vez que choveu na vida foi no dilúvio. Pastor, e como é que as plantas davam fruto? A Bíblia diz que subia um vapor da terra, mas não tinha chuva antes. Era você ser chamado de louco? Terceiro detalhe, é um detalhe que está no texto aqui. O dilúvio demorou 120 anos para acontecer, desde que ele foi anunciado. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 6, verso de número 3. Nós lemos aqui, eu vou repetir mais uma vez. Olha o que a Bíblia diz. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Diga comigo, ele só viverá 120 anos. Quando você lê isso de forma superficial, o que você pensa? Peraí, Deus estava dizendo que o homem não ia viver mais tantos anos, a partir de agora os homens vão viver em média 120 anos e vão morrer. Eu também pensava isso. Só tem um probleminha. Quando você virar a página da sua Bíblia, você vai ver os finais dos dias de Noé, no capítulo 9, Noé viveu 950 anos. Noé não viveu só 120. E muitos que vieram depois dele também viveram tempos assim. Quando a Bíblia fala aqui que o homem só viverá 120 anos, Deus está dando o tempo que duraria, desde a palavra de sentença que ele deu, até a palavra acontecer. A partir daqui, passaram-se 120 anos para o dilúvio chegar. Irmão, Noé está vivendo em um mundo ímpio, cercado de pessoas que não amam a Deus, falando que vai acontecer uma coisa que nunca se viu, e passaram-se 120 anos até acontecer. Parece um retrato da nossa geração. É difícil ser crente, porque a gente está no meio de um mundo ímpio, que não ama a Deus, cujos valores são totalmente alheios. Nós falamos do arrebatamento, um evento que nunca se viu, e do mesmo jeito que ele passou 120 anos falando, a gente está falando disso há 2000 anos. E tem gente achando que a gente é louco. Por isso é tão difícil ser crente, ser fiel na nossa geração. A semelhança do que era difícil na geração de Noé.
Mas mesmo com tudo isso, Noé decidiu obedecer a Deus e fazer tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Sabe o que é fé, meu irmão? Fé não é você acreditar apesar das evidências. Fé é você crer ao ponto de obedecer. A maior prova de que a sua família crê em Deus é que ela obedece a Deus nos mínimos detalhes. E eu quero que você entenda uma coisa. No versículo que nós lemos aqui, a Bíblia diz que Noé construiu uma arca. E sabe qual é o ponto que eu quero destacar aqui? É que ele não construiu simplesmente a arca, ele construiu exatamente como Deus havia lhe ordenado. Ele não procurou o jeito mais fácil, ele procurou fazer do jeito certo. Existem pessoas que conduzem a sua família do jeito fácil, ao invés de conduzi-la do jeito certo. Pessoas que tentam conduzir a sua família do jeito mais fácil, ao invés de conduzi-la do jeito certo, terão problemas quando as tempestades chegarem. Mas pessoas que conduzem a sua família do jeito difícil, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, elas vão sobreviver a qualquer tempestade que chegar nas suas casas. Tem hora, meu irmão, que ser sacerdote no seu lar deve ser muito difícil. Tem hora que defender os valores e os princípios de Deus na sua casa devem ser complicados, mas eu quero dizer a você, continue honrando a Deus e a palavra dele dentro da sua casa, sendo um homem e uma mulher de Deus no seu lar, porque isso garantirá que quando a tempestade chegar, a sua família vai sobreviver. Há uma terceira lição que nós podemos aprender aqui com a família de Noé. Famílias que sobrevivem a tempestades são famílias que fecham as brechas. Tem alguém acordado ainda aí? Então eu vou deixar você ler o versículo de número 14 para você não dormir. Gênesis capítulo 6, versículo de número 14. Quem está com a Bíblia aberta aí, diga glória a Deus. Vou contar até 3 então você vai ler o mais bonito que você puder, bem alto. Vamos lá? 1, 2, 3, a igreja. Betumarás por dentro e por fora com betume. Deixa eu te tentar desenhar melhor para você o que era a arca. A arca não era um navio igual o Titanic. A arca era um caixote de madeira. Só que era um caixote muito grande. Só para você ter ideia, de comprimento eram 150 metros. De largura, 25. De altura, 15 metros. Medidas modernas afirmam que na arca era capaz de conter cerca de 125 mil animais. É claro que alguns deles eram pequenos, não precisavam de espaço. Alguns outros, porém, eram muito grandes. E a única maneira daquele negócio tão grande poder flutuar era que não houvesse nenhuma brecha no meio da junção das madeiras. Caso contrário, a água entraria e a arca afundaria. Aí o que Deus diz para Noé? Tampe as brechas com betume por dentro e por fora. O betume era uma espécie de piche, utilizado para colar. Era um produto do mineral, provavelmente do petróleo. E foi isso que Noé utilizou para tapar todas as brechas por dentro e por fora. Se ele não fechasse essas brechas, a água entraria na arca e a arca afundaria. Deus te deu uma grande responsabilidade na tua família. A responsabilidade de você fechar todas as brechas para impedir que entre na tua família aquilo que pode destruí-la. A tempestade que destrói a sua família não é aquela que está lá fora, é aquela que você permite entrar para dentro da sua casa. Não permita que nada do mundo que está acontecendo lá fora seja capaz de penetrar a sua família ao ponto de fazê-la sucumbir no meio da geração perversa que nós estamos vivendo. Meu irmão, se não edifica, não deixe entrar na sua casa. Se não é para a glória de Deus, não deixe entrar na sua casa. Se não vai contribuir para a edificação do seu casamento, não deixe entrar na sua casa. Se não vai contribuir para a educação dos seus filhos, não deixe entrar na sua casa. Nós estamos cometendo um grande problema. Ninguém tropeça em
coisa grande, a gente só tropeça em pedrinhas. E tem muitas pessoas ignorando coisas que elas consideram pequenas, mas que têm o poder de destruir a caminhada de qualquer família. Hoje Deus me trouxe aqui para te dar uma alerta, como guardião e protetor da sua casa. Aprenda a fechar as brechas e proteja a sua família daquilo que pode destruí-la. Há uma coisa muito interessante, já que nós falamos de animal aqui. Vire a página da sua Bíblia, capítulo de número 8. Faça isso, por favor. Nós vamos ler aqui os versos 7 e 8. Eu vou ler o verso 7, você vai ler o verso 8. Gênesis capítulo 8, versos 7 e 8. Eu estou falando aqui que famílias que sobrevivem a tempestades são famílias que fecham as brechas, que não permitem que nada que pode destruí-las possa adentrar a elas. Gênesis capítulo de número 8, verso de número 7, olha o que a Bíblia diz: esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Versículo de número 8, quem já encontrou aí, diga amém. Vamos lá, 1, 2, 3, a igreja. Versículo de número 9 eu vou ler. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca. Existem dois animais que são mencionados aqui: o corvo e uma pomba. E elas tiveram comportamentos diferentes. O corvo, depois de ser solto, ficou rodeando pela terra. A pomba, não achando onde pousar, retornou. Sabe por que o corvo não retornou? Porque corvo se alimenta de carniça, de coisa podre. E o que ele encontrou quando saiu? Animais e homens em estado de putrefação, boiando sobre as águas. Ali era o ambiente dele, mas não era o ambiente da pomba, porque ela fala de pureza. Ela precisou voltar para a arca. Que tipo de comportamento você vai imitar dentro da sua casa? O comportamento de corvo que se alegra com aquilo que é podre, ou aquele comportamento da outra ave que representa pureza e não consegue caminhar no meio de nada sujo? Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua família, meu irmão. A sua família vai sobreviver às tempestades se você fechar as brechas de uma tal maneira que ela não conviva com aquilo que é podre, mas ela conviva dentro de casa com aquilo que é santo, puro, honesto, justo, verdadeiro, fiel. Há uma quarta lição que nós podemos aprender aqui com essa família. A quarta lição que nós podemos aprender com famílias que sobrevivem às tempestades é que toda família, à prova de tempestades, é uma família que tem aliança com Deus. Oh, glória a Deus. Será que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite na Devex Sorocaba? Eu vou dizer mais uma vez: uma família que sobrevive tempestades é uma família que tem aliança com Deus. Capítulo 6, versos de número 17 e 18, olha o que a Bíblia diz. É uma palavra de Deus para Noé. Eis que eu vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, e com seus filhos, sua mulher, suas mulheres e os seus filhos. Famílias que sobrevivem às tempestades são famílias que têm uma aliança com Deus. E eu quero destacar alguns fatos aqui interessantes. Pastor, o que é uma aliança? Uma aliança é um contrato entre duas partes, onde as duas têm obrigações e privilégios. Qual era a obrigação de Noé? Honrar a Deus, crer em Deus, ser fiel a Deus, obedecer a palavra de Deus, viver para Deus. Essa era a obrigação de Noé. Quais eram os privilégios de Noé? Ter a proteção de Deus em tempos de tempestade para guardar a sua família da destruição. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Deus quer fazer uma aliança com a sua família.
para que ela sobreviva às tempestades. Meu irmão, nós não estamos aqui só em mais um culto. Essa conferência é uma conferência profética. Deus quer fazer uma aliança com a sua família para ela sobreviver às tempestades. Sabe qual é a tua parte nessa aliança? Você precisa honrar a Deus, você precisa amar a Deus, você precisa crer em Deus, você precisa ser fiel a Deus, você precisa obedecer a Deus. Agora, sabe qual é o teu privilégio nessa aliança? Quando as tempestades vierem, Deus vai guardar a tua família de ser destruída por elas. Irmãos, tem uma coisa muito interessante aqui. A arca que Noé construiu, segundo os moldes de Deus, não tinha leme. O leme é aquilo que dá direção ao navio. Mas a arca não era um navio, era uma arca. Sabe por que na arca que Deus deu o projeto para Noé não tinha leme? Porque quem conduziria a arca seria Deus e não Noé. Se você honrar a Deus, Deus vai conduzir a sua família. Se você honrar a Deus, Deus vai conduzir a sua casa. Noé, quando construiu a arca, segundo a orientação de Deus, não tinha janela na lateral. Sabe aquelas imagens de cruzeiro? Que o cara está olhando aqui de lado, vendo aquela imagem. Na arca que Noé construiu não tinha. Pastor, e a janela era como? Apontava para o céu. No meio da tempestade, Noé não tinha direito de olhar para aquilo que estava sendo destruído. A única direção para onde Noé podia olhar era para o céu. Quando Deus conduz a sua família, não importa o que esteja acontecendo com o mundo lá fora, os olhos da sua família continuam fitos no céu. Sabe quanto tempo Noé durou dentro da arca com a sua família? 371 dias. Irmão, é muito tempo. 371 é mais de um ano. No meio daquela tempestade toda, até as águas se baixarem, foram 371 anos. Às vezes o processo da salvação da tua família demora mesmo. 371 dias. Não desanima não. Tem gente aqui que está orando há dias, outros há semanas, outros há meses. Tem gente que está orando há anos. Mas não desanime, às vezes o processo de salvação da tua família vai demorar. Mas se você fez uma aliança com Deus, se prepare, porque Ele vai salvar a tua casa, vai salvar a tua família, vai proteger a sua família. Tem uma palavrinha que eu queria que você aprendesse na Bíblia. Encontre aí, por gentileza, Hebreus capítulo de número 6. Eu prometo que eu não vou ficar pedindo para você abrir a Bíblia mais, só essa última vez. Hebreus capítulo de número 6. Tem uma palavrinha que eu queria que você guardasse aí no seu coração. Sabe como é que Noé e a sua família conseguiram sobreviver tanto tempo dentro da arca, no meio daquele processo de livramento? Eu vou dizer para vocês. Hebreus capítulo de número 6. Quem já encontrou aí, diga glória a Deus. É o último versículo que você vai ler. Eu peço que você leia o verso de número 19. O mais alto, o mais bonito que você puder. E você vai guardar isso aí no seu coração. Você nunca mais vai se esquecer. Hebreus capítulo de número 6, verso 19. Eu vou contar até 3. E você vai ler bem alto, bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3, a igreja. A esperança é a âncora da alma. Eu tenho militares da Marinha aqui, mas eu fiz o dever de casa. Sabe qual é a finalidade da âncora? É não permitir que o navio continue andando de forma horizontal, se mantenha firme em um único lugar, consiga ter o máximo de estabilidade possível. É por isso que a esperança é a âncora da nossa alma.
É a esperança que nos mantém no lugar que Deus quer que a gente esteja, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, a despeito da tempestade que está acontecendo na nossa vida. É a nossa esperança em Deus que nos mantém estáveis quando o mundo ao nosso redor está desmoronando. Agora, sabe o que você precisa aprender sobre esperança? É que esperança na Bíblia tem uma conotação diferente daquilo que nós consideramos esperança, porque na nossa geração esperança é uma palavra que se tornou o desejo por aquilo que eu quero que aconteça. Por exemplo, eu estou esperando que o Flamengo esse ano seja campeão da Libertadores, eu estou com esperança disso aí, né? Só que eu não tenho certeza que vai acontecer. Nossa, eu estou olhando a cara de um bocado de ante aqui. Você tem esperança que alguma coisa aconteça, mas você não tem certeza. É só um desejo. Na Bíblia, esperança é a certeza daquilo que ainda não aconteceu, mas você vai estar aguardando porque vai acontecer. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, tem uma palavra de Deus sobre a sua família. Deus já falou alguma coisa a respeito da tua casa. Meu irmão, eu não sei qual é a tempestade que está acontecendo no mundo à sua volta, mas eu quero que você guarde no seu coração que eu vou lhe dizer. É a esperança, é a convicção do que aquilo que Deus falou já é tomado por certo, que vai fazer com que você sobreviva a essa tempestade com fé, para viver aquilo que Deus já preparou para você. Quem aqui acredita que o que Deus falou vai se cumprir? Levante as duas mãos para os céus e num ato de fé glorifique aquele que te fez uma promessa. Eu vou terminar agora, fique de pé, nós vamos terminar. A quinta e última característica de uma família que está à prova de tempestades, eu vou citar para você aqui agora. A quinta característica de uma família à prova de tempestades é que famílias que sobrevivem a tempestades cultivam gratidão a Deus. Capítulo de número 8, versículo de número 20. Vai ficando de pé enquanto eu vou lendo aqui para terminar. E depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os em holocausto, queimando sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais eu amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os seres viventes vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca e a tempestade acabou? Foi levantar um altar e, como gratidão, oferecer a Deus a sua adoração. Sabe o que eu aprendo com Noé? Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma crise na família dura para sempre. Hoje você está tendo que suportar uma tempestade que tenta destruir a sua família. Mas hoje, dia 8 de junho de 2023, eu libero uma palavra profética sobre a tua família nesse altar. Essa tempestade está passando e o culto, o tempo de agradecer a Deus pelo livramento está chegando. Prepara o teu altar. Irmão, tem dois tipos de crentes: aqueles que agradecem a Deus depois de receber a bênção, e aqueles que já agradecem a Deus antes mesmo da bênção chegar, porque eles têm convicção que é só questão de tempo. Se você faz parte desse grupo, levante as duas mãos agora, o mais alto que você puder, as duas mãos, o mais alto que você puder. Oh, teu marido ainda não se converteu, mas essa noite já é noite de você adorar. A tua família ainda não está salva, mas já está na hora de adorar. Ainda não aconteceu, mas levante a mão e por um minuto agora, por um minuto, comece a glorificar a Deus agora aí onde você está. Comece a fazer barulho de adoração aí aonde você está, antes de acontecer.